Oh, deixa eu falar! Fala galera, fala Brasil, fala mundo! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Oh, Deixa eu falar. Hoje vamos falar sobre a contratação. Palmeiras anuncia a contratação. Tudo sobre Flamengo e Bahia. A derrota do São Paulo em casa para o Cuiabá. O Corinthians, será que vai demitir Antônio de Oliveira? E o Santos que ganhou com a falha aí do goleiro Tadeu. Depois da falha ali, o William Bigode acabou ampliando o placar. Tudo sobre futebol e o giro de notícias do Campeonato Brasileiro da Série A, B e C. Vem comigo, torcedor! Vem aqui pro Oh, deixa eu falar agora! Já vai dando aquele like, inscreva-se no canal. Se você não conhece aqui o canal, deixa eu falar, falando bastante de futebol aí no momento. Um canal aí que você tem a alegria de dar um pouco de risada aí aos domingos às 21 horas aí, live aqui no canal. Você é um pouco mais irreverente, um modo de brincar um pouquinho no fim da semana, ou no começo da semana, vamos se dizer assim, às 21 horas temos um encontro marcado todo domingo, lives aqui no canal. Já deixa o sininho de notificação ativado aí, sempre convidados aí, e a gente vendo o futebol de uma outra maneira, daquela maneira que a gente não entende nada de futebol, mas a gente fala um pouquinho de futebol. Vamos começar com as notícias aí, ó, num pai bola para você aqui saber um pouquinho o que está acontecendo no Brasil aí, tanto o Campeonato Brasileiro, Série B, Série C, também as notícias e o que vai acontecer aí com alguns clubes aí, né? Vamos começar agora falando dele aqui, ó. O São Paulo que perdeu em casa para o Cuiabá. Rapaz, o torcedor ali não esperava essa derrota, né? O Cuiabá surpreendeu ali o São Paulo aí, né? Em casa. Mesmo o técnico ali, é a primeira derrota, 12 jogos consecutivos ali. O técnico Luiz Zubeldia, ele aí no comando do São Paulo, é a primeira derrota aí. O São Paulo aí acabou perdendo em casa e isso complica, assim, vamos se dizer, a confiança do torcedor? Acho que não. Mas saiu vaiado o time do São Paulo aí no Morumbi. Os torcedores vaiaram bastante na saída do campo, né? Ele até tentou ali colocar o Lucas ali, ele não fez as alterações no intervalo, mas ele tentou ali fazer algumas modificações na hora que a equipe do São Paulo estava melhorando um pouquinho no jogo. O Cuiabá acabou abrindo o placar ali do jogo e venceu essa partida por 1-0 aí. O São Paulo, que está bem na classificação, daqui a pouquinho eu vou trazer a classificação do São Paulo no campeonato aí. E o torcedor do São Paulo ainda a primeira derrota, né, torcedor de São Paulo? Vamos com calma, tranquilidade. Eu sei que eu ver um time não jogando tão bem vaiar faz parte, né? Tem que fazer as cobranças, mas é a primeira derrota aí do técnico à frente da equipe tricolor aí. O próximo é o Corinthians. Rapaz, o Corinthians está numa situação difícil, hein? Corinthians avalia o trabalho e discute futuro de Antônio de Oliveira. Rapaz, será que vai demitir o Antônio de Oliveira aí? Uma sequência ruim, né? Ó, início ruim no Brasileiro e desempenho abaixo do esperado pesam contra o português, que tem demonstrado insatisfação com a falta de opções no elenco. Ele também, o Corinthians tem que dar opções aí, né? Desde que ele chegou, tem 24 jogos, 12 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, aproveitamento de 58%, né? O ponto de discussão é sobre o dia a dia de trabalho do português Antônio de Oliveira. É a falta de evolução, principalmente nos jogos, apesar da recente perda de alguns jogadores, como Cássio, Paulinho, além da saída iminente do Carlos Miguel. A avaliação é de que o time reúne condições de apresentar um melhor desempenho. Pois é, a troca do treinador nesse momento é vista por Augusto Melo como uma derrota diante da escolha que ele fez no início da sua gestão. O Corinthians está numa situação complicada aí. O Corinthians tem que se cuidar bastante aí, porque não está apresentando bom futebol. E também, conforme a matéria aí do GE, fala sobre a evolução e as coisas estão cinzas lá no Corinthians, lá
por um bom tempo, além do fora de campo, ainda mais essa situação aí, nesse momento corintiano aí. Vou ficar acompanhando sempre aqui no Deixa eu Falar sobre a situação. Aí tem Flamengo e Bahia. Hoje jogam Flamengo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro aí. E eu vou trazer para você todas as opções aí. Ó, a bola rola às 20 horas. Terá a transmissão do Premier esse jogo aí, tá? O Flamengo vive o melhor momento na temporada, está quase ali na liderança. Daqui a pouco eu trago a classificação, né? E o Bahia não perde há 11 jogos na temporada. No Brasileirão são 8 partidas com invencibilidade. Rapaziada. O técnico Tite vai colocar em campo a provável escalação com Rossi no gol, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson e Lohan. Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro, essa equipe provável num 4-2, um 4-3-3, um 4-3-3 o Flamengo vai jogar aí, né? Quem está fora aí é o Arrascaeta, o De La Cruz, né? O Vina, Varela, Pulgar, todos convocados. Igor Jesus entorce no tornozelo esquerdo e Fabrício Bruno suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E pendurado está o Alan. Já o técnico Rogério Ceni deve vir com a provável escalação com Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta, Luiz Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caulin. Everaldo e Tassiano deverá ser a equipe do Bahia. Em recuperação está o Acevendo e o Santiago Arias. Com a seleção da Colômbia, está fora dessa partida. Os pendurados são Gabriel Xavier, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Biel e Everaldo. Essa equipe, quem apita essa partida é Brauzio da Silva Machado, né? Assistência do Nailton. O quarto árbitro é o Jefferson Ferreira e no VAR o Rafael Trace. Rafael Trace. Então, o Flamengão aí em busca da liderança aí, Rio Bahia com uma invencibilidade de muitos jogos aí, vão ficar acompanhando e trazer tudinho aqui no Deixa eu Falar. Já vai dando aquele like, inscreva-se no canal Deixa eu Falar. Próxima notícia, Palmeiras anuncia e acerta a contratação de Giai. O Palmeiras fez o anúncio, né? Acerta os detalhes da contratação aí, né? Verdão supera obstáculos na negociação com o argentino e aguarda exames médicos. O Verdão fez proposta de 7,5 milhões de dólares por 75% dos direitos econômicos. Havia alguns impasses com o staff do atleta que foram superados nas últimas horas. Com a paralisação do campeonato argentino para a disputa da Copa América, já está de folga e viajou com alguns amigos. Por conta disso, o Palmeiras ainda não confirma quando ele irá se apresentar à academia de futebol para realizar os exames. É um lateral direito, Palmeiras aí se reforçando já buscando os reforços até antes do início da abertura da janela. Isso daí que é planejamento aí. Então, essa daí é a notícia que está até na capa aqui do vídeo aqui, e você fica sabendo aí que o Palmeiras está contratando e está no mercado. Santos, Carille reconhece pressão, Santos vence o Goiás. Ontem jogou na Vila Belmiro, o goleiro Tadeu falhou na saída de bola, abriu o placar para o Santos, 1-0. William Bigode chutou na boca da área, fez 2-0. O Santos venceu uma pressão depois de 4 jogos consecutivos de derrota. O time santista voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Aí vou trazer já a classificação do Santos na Série B. Carille reconhece pressão do Santos e cita erro após o Paulistão. Chegar na final do Paulista não foi bom. Entrevista coletiva, o técnico soltou essa, falou que errou em alguns momentos ali na hora que começou a Série B. Parece que ele não tinha o entendimento e falou até na entrevista que ele também se acomodou e o elenco na hora do início da Série B aí. Cara, ele tem que acordar aí, que senão o Santos aí vai ficar na Série B aí, e é ruim, hein? Os investimentos são baixos aí, e também fica a crítica do torcedor santista, que está muito desconfiado, mesmo com a vitória em cima do Goiás, que o time não jogou tão bem,
Teve um primeiro tempo que, vamos se dizer, amassou um pouco mais o Goiás ali, mas não teve efetividade. Então, o torcedor tá preocupado com o Santos Futebol Clube. Fique ligado aqui, torcedor do Santos, que a gente vai ficar de olho em você aí, Marcelo Teixeira. Tem entrevista, conforme está na capa. Aí tem o Marcelo Teixeira na capa. Tem entrevista coletiva marcada para essa sexta-feira. Vamos ver o que o Marcelo Teixeira vai falar. Vai demitir o Carille? Vai falar uma outra coisa? Fica a expectativa aí, torcedor santista. Giro de notícias, vamos falar então da classificação aí da Série A, B e C do Brasileirão. O Brasileirão aí, ó, que tem a liderança no momento do Botafogo com 20 pontos, Flamengo aí jogando hoje, pode assumir a liderança aí com 18, Atlético Paranaense 18, Bahia 18, o próprio Palmeiras tem 17, o Bahia tem 18, o Palmeiras 17, Cruzeiro 17, São Paulo 15, Bragantino 15, Internacional 14, Atlético Mineiro 13, o Juventude 13, quem joga também aí, ó, o Fortaleza tá com 13, Cuiabá chega a 10 pontos depois da vitória, sobe na tabela aí, Criciúma com 9, Atlético Goianiense com 8, com 7 pontos o Vasco da Gama, e na zona do rebaixamento está Corinthians com 7, Grêmio com 6, Vitória com 6 e o Fluminense, rapaz, o campeão da Libertadores é o Lanterna. Os jogos de ontem foi, aliás, os jogos, a rodada, né? Os resultados da rodada aí: Botafogo 1, Atlético Paranaense 1, Atlético Goianiense 1, Criciúma 2, São Paulo 0, Cuiabá 1, 2 para o Juventude, 0 para o Vasco, 1 para o Fortaleza, 0 para o Grêmio, 2 para o Cruzeiro, 0 para o Fluminense, 1 para o Internacional, 0 para o Corinthians. Tem jogo hoje que é o Vitória contra o Atlético Mineiro lá no Barradão. O Flamengo recebe o Bahia às 20 horas, como já falei aqui, e o Palmeiras também joga às 21h30. Então o Palmeiras aí também pode buscar a liderança. Então Palmeiras e Flamengo aí na briga hoje aí, você acompanha tudo aqui no canal Deixa eu Falar. Próximos jogos, sabadão tem Criciúma e Botafogo às 16 horas, Grêmio Internacional às 17h30. No sábado também, continua ali com Cuiabá e Atlético Goianiense às 18h30. O Vasco recebe o São Paulo às 21h30. Já no domingo, às 16 horas, é Bahia e Cruzeiro. Tem também Atlético Paranaense e Corinthians. Jogo lá na Arena da Baixada, hein, corintiano? Tem o clássico Fla-Flu, domingo às 16 horas. Bragantino e Vitória jogam às 18h30. Atlético Mineiro e Fortaleza às 18h30 e Palmeiras e Juventude às 18h30 no domingo. E aí, às 18h30 acaba às 20h30 ali, mais ou menos, o jogo. Tem aqui Deixa eu Falar a partir das 21 horas. Aí você vai acompanhar toda a repercussão do pós-jogo ali, principalmente dos jogos ali, finais do dia ali, que é entre Atlético Mineiro e Fortaleza, Bragantino e Vitória, e Palmeiras e Juventude. E a Série B tá assim, os jogos foram Chapecoense 0, Operário 1, a 11ª rodada, Guarani 3, Ituano 3, Novo Horizontino 1, Amazonas 1, o Paysandu também empatou com o CRB, o Santos venceu 2-0 o time do Goiás, o Botafogo de São Paulo venceu a Ponte por 2-0, o Coritiba venceu o América Mineiro por 1-0, o Brusque 0-0 empatou com o Avaí, o clássico de Santa Catarina, e hoje tem às 19 horas o Vila Nova contra o Mirassol, e o Ceará joga contra o Sport, também clássico nordestino lá, a classificação: América Mineiro tem 21 pontos, Avaí 21, Operário é o terceiro com 21, 3 times com 21 pontos, e em quarto o Santos com 18 aí. Aí vem uma galera ali com 18, ó, Sport 18, Goiás 18, Coritiba 18, Mirassol 17, mas joga hoje, pode assumir a quarta colocação ali, né? O Ceará tem 15, o Novo Horizontino tem 15, 14 para a Vila Nova, 14 para a Chapecoense, Botafogo de São Paulo com 13, a Ponte Preta é o 14º com 12, 15º vem a Amazonas com 12, 16º o Paysandu na zona de rebaixamento, e no Série C nesse momento, o Brusque com 10, o CRB com 9, com 7 o Ituano e o Guarani com 5 pontos. Essa é a Série B. Próximos jogos, CRB e Guarani jogam nesse sábado às 17 horas. Operário também joga contra o Botafogo às 17 horas no sabadão.
Ituano e Brusque no sábado às 21h, Chapecoense e Paysandu jogam no domingo às 16h, Vila Nova e Goiás jogam às 18h30 no domingo, é clássico goiano, Sport Novo Horizontino jogam na segunda às 19h, Mirassol e Santos na terça às 19h, na terça América e Avaí também às 19h, e às 21h tem Ponte Preta e Ceará, e às 21h30 tem Amazonas e Coritiba, fechando a 12ª rodada da Série B. Série C para você, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, você ficar sabendo um pouquinho de tudo que está acontecendo. ABC nas 3 divisões do futebol brasileiro aí. O Aparecidense venceu o Tombense por 2-1. O CSA empatou com o Botafogo da Paraíba por 1-1, Atlético 3, Ferroviária 1. O São José perdeu em casa para o Londrina por 2-0. O Remo venceu 1-0 o Ipiranga. O Figueirense venceu em casa. Figueirense, você lembra do Figueirense? Tá na Série C, hein? 2-0 no Confiança. O Caxias empatou em 0-0 com a Ferroviária de Araraquara, hein? O Náutico perdeu em casa por Floresta 1-0. Que situação, hein? O ABC perdeu do Volta Redonda 1-0 e o São Bernardo empatou com o Sampaio Corrêa em 0-0. A Ferroviária lá do Ceará acabou vencendo 3-2 o São José, jogando um jogo atrasado da 4ª rodada aí. E os próximos jogos é Tombense e Floresta nesse sábado às 17h. Às 18h30 tem Londrina e Botafogo da Paraíba. O São José pega o Ipiranga domingo às 16h30, jogando lá em São José, né? Pega o Ipiranga. São Bernardo e Figueirense jogam às 19h. Às 19h também Vila Nova e Caxias. Aparecidense às 20h na segunda-feira joga contra o Náutico. ABC e Remo jogam na segunda às 20h. E jogos atrasados também vão acontecer ali, que é Tombense da 6ª rodada, Tombense e Caxias, jogos atrasados devido ao problema lá no Rio Grande do Sul. Às 16h jogam na quarta-feira. Na quinta-feira, a 10ª rodada continua ali, ó, com Sampaio Corrêa e Atlético. No dia 26, na quarta-feira, né? Às 19h, às 21h, Ferroviário e Ferroviária, né? Do Ceará e também de São Paulo, jogam às 21h, e na quinta-feira, Confiança e CSA. Essa é a rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então aqui você acompanhou, não deixou falar. Série A, Série B, Série C, você tem todas as informações aí. Você não acompanha muito, eu também não acompanho muito, mas é interessante a gente saber o que está acontecendo no futebol brasileiro aí, ver aí as notícias. Eu falei as notícias que estão acontecendo aí, e muito pode acontecer ainda nessa semana. Então, tudo sobre futebol, todos os jogos, a próxima semana, você já está sabendo aqui no Deixa eu falar. Domingo estaremos ao vivo aqui. Dá aquele like, compartilha com os amigos aí. CSA, Náutico, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, tudo sobre Deixa eu falar. Um forte abraço para você, torcedor. Compartilha aí, tamo junto.